Pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar de geometria plana, falar de ponto, reta e plano, certo? Então, o que é um ponto? Em matemática, determina uma posição no espaço, certo? Ponto é isso aqui, ó. Isso aqui é um ponto, certo? Aqui é um ponto. Tá bom? O que é reta? Reta é uma figura geométrica constituída por uma linha que estabelece a menor distância entre duas posições. Isso aqui é uma reta. Aqui eu tenho um ponto A. E aqui eu tenho um ponto B. Tá certo? Isso aqui é uma reta R. Aproveitando o ensejo aqui logo, os pontos eles são indicados com letras maiúsculas, tá bom? E as retas elas são indicadas com letras minúsculas. Só que eu tenho uma reta, se eu dou o nome dessa reta S, então S minúsculo. Se for uma reta T, T minúsculo. Agora, se for dado os pontos, esses pontos são com letras maiúsculas, tá bom? Próximo. E um plano. O que é um plano? É uma superfície tal que, dada quaisquer pontos na superfície, contém a única linha reta que passa pelos pontos. Aqui eu tenho um plano. Dizer que o plano ele é indicado com letras gregas. Vamos colocar aqui que é alfa. E aqui dentro eu vou construir um triângulo, certo? Aqui eu tenho o ponto vértice B, vértice C e vértice A. Então vejam que ele contém a única reta que passa pelos pontos. Então aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho outra reta e eu tenho outra reta. Então passou pelo ponto A, ponto C e ponto B. Voltando ao que eu tinha dito anteriormente, que as retas elas são indicadas com letras minúsculas, A, B, C e assim sucessivamente. Os pontos são indicados com letras maiúsculas, A, B, C e assim sucessivamente. Já os planos, eles são indicados com letras gregas. Aqui eu tenho alfa, beta, gama e assim sucessivamente. Tá bom? A próxima. Aí voltando ao que eu tinha dito, aqui eu tenho como serão representadas ou representados, né, os pontos. Os pontos eles são representados com letras maiúsculas, as retas com letras minúsculas e os planos com letras gregas. E na representação gráfica eu tenho aqui o ponto P, esse ponto é o ponto P. Aqui eu tenho uma reta R e aqui eu tenho um plano alfa. O que são pontos coincidentes? É quando os pontos são iguais. Então o ponto A é igual ao ponto B. Ou seja, se aqui eu tenho um ponto A, aqui também eu vou ter um ponto B. Isso quer dizer que coincidiu. Os dois estão na mesma posição. Aí dá-se o nome de pontos coincidentes. E aqui eu tenho um ponto A
E aqui eu tenho um ponto B. São pontos diferentes. A é diferente de B. E se são diferentes porque são distintos. Tá bom? E quando eu tenho um ponto que pertence a uma reta, isso quer dizer que o ponto vai estar na reta. Eu tenho uma reta, esse ponto está aqui, é um ponto M. Vamos dizer que aqui seja uma reta S. Eu vou dizer que M pertence à reta S. Veja que esse ponto P, aqui eu tenho a reta R, esse ponto P está fora da reta. Se está fora da reta, isso quer dizer que P não pertence à reta R. Vamos ver o que são pontos colineares. Pontos colineares são aqueles pontos que pertencem à mesma reta. Veja que aqui eu tenho 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto C, que estão na reta R. Então os pontos A, B e C são pontos colineares porque pertencem à mesma reta. Vejam a diferença que tem aqui agora. Eu tenho ponto R, ponto T e ponto S. Então os pontos R, T e S não são pontos colineares. Por quê? Porque o ponto T está fora dessa reta, tá bom? Então aqui, pontos colineares é porque estão na mesma reta. Pontos não colineares porque não pertencem à mesma reta. Bom, para terminar, eu tenho aqui retas, que são retas paralelas. Retas paralelas são aquelas retas que não tem ponto comum. Então veja aqui que eu tenho a reta R, reta S, reta R e reta S. Então veja que elas não se cruzam, elas não se interceptam, ou seja, elas não tocam uma na outra. Por isso são retas paralelas. Retas concorrentes são aquelas retas que têm um ponto em comum. Veja que a reta R e S se encontram aqui, se cruzam aqui, ou interceptam-se aqui. Quando se encontram em um determinado ponto, aí eu tenho uma reta concorrente. São retas concorrentes, tá bom? E para falar em retas concorrentes, pessoal, nós temos uma reta, que eu tenho aqui uma reta nessa posição. Se aqui elas são retas paralelas, aliás, são retas concorrentes porque tem um ponto em comum. Mas precisamente elas são retas perpendiculares, porque no encontro delas, elas formaram ângulos de 90 graus. É por isso que, além delas serem concorrentes, elas são precisamente perpendiculares, porque elas duas formam ângulo de 90 graus. Tá bom? Pessoal, uma boa tarde, que Deus abençoe. E fiquem com Deus. E as atividades, vocês vão pegar o livro de vocês nas páginas 82, 85 e 88 e vão tentar responder as questões durante a semana, tá bom? E de hoje a 8 a gente faz a correção. Se possível, um de vocês mande-me a foto dessas 3 páginas das atividades, para que eu possa, porque eu estou sem um livro aqui, meus filhos. Aí, se tiver condição de um de vocês, mandem a foto dessas 3 páginas, tá bom? Boa tarde, que Deus abençoe.